Muito bem. O acaso não existe. Por razões que eu não sei, eu não sou mineiro, fui acabar morando em Belo Horizonte, bem próximo de Pedro Leopoldo, onde estava o Chico, e também próximo de Congonhas do Campo, onde o Arigó apareceu. O Arigó fez trabalhos extraordinários. Eu tive a felicidade, por razões também que eu não sei, de conviver, e vocês vão ver esta reportagem no número 5 da revista Visão Espírita, as fotografias minhas com o Dr. Puharich e o professor William Breston. Naquela ocasião até o professor William Belt, que foi o projetista do avião X-15, o primeiro avião a ultrapassar a velocidade do som, estava lá também. E nós fomos lá para explicar a ele a natureza daqueles fenômenos. Eu acredito que no Brasil, duas pessoas podem afirmar o que eu agora estou afirmando. Eu e o Rizini, lá de São Paulo, meu querido amigo Rizini. O Dr. Fritz, que atuava com o Arigó, não é de maneira nenhuma o Dr. Fritz que atue sobre qualquer médium do Brasil. Metodologias diferentes, resultados diferentes. Eu estive em Ribeirão Preto, alguns anos atrás, com o Dr. Fritz, que incorporava no Dr. Edson. Olha, eu tive uma convivência com o Chico, com o Dr. Fritz do Arigó, intensa. As fotografias. Uma vez eu disse para ele, já quando ele estava entrando em decadência pela profissionalização da mediunidade, que nada tem, o espiritismo não é mediunidade. O espiritismo estuda a mediunidade. Médium não quer dizer espírita. Os melhores médiums, sabe onde estão? Nos manicômios e dentro das cadeias. Porque você entrevista muito preso, e quando eu dei por mim já tinha feito. Agiram com privação, não dos sentidos, privação de consciência, porque alguém estava agindo através dele. O espiritismo estuda isso. Então o que acontece? Na Alemanha existe uma opção de médicos com o nome de Fritz. Eu não digo que eles são farsantes, que eles são indivíduos que estão realmente fraudando. Apenas posso afirmar que não é o Dr. Fritz. E, se quem quiser tirar a prova, nós estamos à disposição. Porque nós tivemos muitos detalhes da convivência com o Dr. Fritz do Arigó. E podemos surpreender esses doutores Fritz com determinadas perguntas que o Dr. Fritz não pode esquecer. O Dr. Fritz, que estava no Edson, lá em Ribeirão Preto, ele não me reconheceu, não reconheceu as fotografias que vão sair no número 5 da revista Visão Espírita. Não reconheceu o William Breston, o professor, o doutor que escreveu a carta, o Puharich, ao presidente da República, pedindo que ele relevasse a prisão do Arigó, que não foi preso por erro médico, pelo contrário, pelo acerto. Uma senhora de Belo Horizonte, ela tinha um tumor, tinha toda a documentação daquele tumor dado pela medicina, tentou tudo. Então, em desespero de causa, fez, muitamente deve fazer, foi procurar o Arigó. O Arigó, com aquele sistema quase que brutal, porque quando ele operava, havia coisas impressionantes, ele cortava o abdômen da pessoa num sentido transversal. Isso aí que a medicina condena isso. Depois ele passava assim um algodão, não quero sangue, aquilo fechava como se fosse o fechecler. Eu vi várias vezes fazer isso, e eu creio que o Rizini tem até filmes a esse respeito. Coisas impressionantes, coisas que eu não vi. O Arigó não dava pontos nos cortes que eles faziam, de forma alguma. Então eu disse para o Arigó, depois que ele começou a se comercializar, você agora não corta mais como corta. E eu tenho uma fotografia que eu estou com um canivete na mão, diante do Puharich, do William Breston, que era cirurgião cardiovascular de Nova York, e dizendo, você não me corta agora porque vai sangrar. E ele não cortou. Então acontece o seguinte, o Dr. Fritz depois deixou o Arigó, foi por isso que ele entrou naquele processo. Então o que acontece? O que depende, a cura de uma pessoa, não depende, na realidade, da força, da extraordinária condição ou competência do médico, do espírito, do médium. Depende do merecimento de cada um. Quando Cristo esteve aqui na Terra, ele curou muita gente, não curou todo mundo. Quando Cristo curou o paralítico, o que ele disse? A tua fé te salvou. Vai e não peques mais para que pior não te aconteça. Ele não disse, eu te curei. Então acontece o seguinte, procuremos sim, procuremos primeiro os meios indicados. Primeiro a medicina oficial. Se ela não der jeito, aí nós temos a liberdade de procurar outros meios. Porque quem sabe? Quem estuda medicina sabe que não existem doenças, existem doentes. Muitas vezes um quadro patológico semelhante entre 3, 4, 5 indivíduos pode ter causas diferentes. E é por isso que um pode se dar com a medicação, bem como a medicação, e não pode se dar com outra. Não há
uma terapêutica específica para todas as enfermidades com o mesmo quadro patológico. Um fica bom, outro não fica. Por quê? Tem causas que explicam isso. Então é necessário que não se confunda espiritismo com mediunidade. Tem muito médium aí louco, tem muita gente aí desequilibrada que é médium, está possessa, está obsidiada, e no entanto não é espírita, pelo contrário, não quer saber de espiritismo de jeito nenhum. O que o espiritismo tem com isso? O espiritismo não tem nada a ver com isso. O espiritismo é estudo, as orientações seguras de Allan Kardec e as atualizações que vieram através desse fabuloso trabalho de André Luiz, através do Chico Xavier. Porque André Luiz, ele atualizou, a codificação tinha muito tempo, muita coisa, já não se conseguia mais, aqueles médios de materialização, como a Florence Cook, como o Eusápia Paladino, médios extraordinários que faziam materializações, que enfrentavam luz, a questão de pesagens, uma série de coisas, porque nós não estamos mais vivendo a época do fenômeno. O fenômeno não edifica a fé de ninguém. Muitas vezes me perguntam e eu sempre digo, prova não vale nada, mas absolutamente nada. Eu digo sempre, se prova valesse, médico não fumava. Pois não é os médicos que veem as consequências do fumo. Eu conheço em Belo Horizonte pulmologista que fuma. Aonde prova? Então a pessoa me pergunta, o que convence uma pessoa? Capacidade de entender, maturidade do indivíduo. Para quem sabe ler, um pingo é letra, não dizem isso? Pois é. O indivíduo tem que ter capacidade para entender. Aí ele vê milagre em tudo quanto é parte do mundo. Ele vê fenômenos de manifestação do mundo espiritual em todas as partes. Não precisa realmente desses fenômenos de cirurgia daqui, cirurgia dali. Para quem merece, até água benta é remédio. A gente vê cura no catolicismo, no protestantismo, a gente vai em igrejas aí, o sujeito fez essa promessa, fez aquilo. O indivíduo é curado de 1000 formas. Não é só o espiritismo que cura, não. A igreja católica cura, o protestantismo cura, o ateísmo cura, tudo cura, quando o sujeito merece. A cura depende do merecimento do indivíduo e não do agente que a promove.